Nesse tom, eu queria trazer aqui, para a gente repercutir, um relatório que foi publicado hoje, então, pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Então, está aí o relatório ao lado, a Guarda Nacional Bolivariana, responsável por violações sistemáticas e crimes contra a humanidade, diz então a missão da ONU. Esse novo relatório aponta que a Guarda Nacional Bolivariana, que é um órgão do regime, cometeu crimes contra a humanidade ao longo de mais de 10 anos. O documento coloca que a força de segurança foi usada para perseguir opositores de Maduro e, segundo então essa missão internacional de investigação da ONU, a Guarda Nacional participou de prisões arbitrárias, tortura, violência de cunho sexual e uso da força excessiva em protestos desde 2014. A gente tem até também um trecho recente do discurso da filha de Maria Corina em Oslo, na recepção do Prêmio Nobel, onde ela citava a respeito do assunto. Daniel, por favor. 2,500 people kidnapped, disappeared, tortured, homes marked, entire families taken as hostages, priests, teachers, nurses, students, anyone who dared share a tally sheet was hunted down. These are crimes against humanity, documented by the United Nations. Women and girls in prison are right now being forced into sexual slavery, made to endure abuse in exchange for a family visit, a meal, or the chance to take a bath. Bom, chocante aí então o depoimento, mas corroborado pelo relatório da ONU que é publicado hoje. Sua reação então à fala e ao relatório publicado pela ONU com acusações de crimes contra a humanidade, então, coisa que não é nova. O El Helicoide, uma das prisões venezuelanas, também já vinha sendo criticada precisamente por esse propósito. Curiosamente, faz alguns dias atrás, New York Times apresentou a Delcy Rodrigues como uma estadista moderada, né? A Delcy Rodrigues, irmã de Jorge Rodrigues, o arquiteto desse Conselho Nacional Eleitoral fraudulento que conseguiu essa situação tão dantesca, né, para o sistema democrático venezuelano e que ao mesmo tempo ratificou a natureza desse regime. Eu faço referência a Delcy e a Jorge Rodrigues porque Delcy, particularmente, que foi apresentada como moderada pelo New York Times, declarou que a maior vingança que eles tinham diante do assassinato do pai deles, lembrando que o pai de Delcy Rodrigues, Jorge Rodrigues, era um sequestrador que participou ativamente, né, em grupos subversivos na Venezuela, que foi neutralizado pelas forças de ordem público. A Delcy Rodrigues manifestou que a principal vingança deles era a Revolução Bolivariana. E nessas palavras ensuciaram o nome do libertador Simão Bolívar. Eu faço referência a isto porque o regime de Maduro, organização criminal composta por diversos personagens, tem casos na Corte Penal Internacional da Haia, tanto pela expulsão de cidadãos colombianos quanto por políticas de extermínio, né, e inclusive actos de tortura de presos que estavam sob a custódia, sob a responsabilidade do Estado e que acabaram falecendo vítima dessas torturas, desses tratos cruéis. Então, uma situação muito preocupante, mas o mais indignante de tudo isso são os tempos de resposta da Organização das Nações Unidas, os quais certamente merecem o repúdio daqueles defensores da democracia, né? É triste que esses tempos de atenção da Organização das Nações Unidas permitam a continuidade dessas práticas, justamente por uma série de missões que não foram o suficientemente severas a momento de ter que condenar o regime de Maduro. Por certo, mas eu te pergunto também, existe alguma efetividade em termos de repreender isso, ou você imagina que... Porque esse é um debate comum com regimes autoritários, muita gente fala que a reforma não é possível só com o fim do regime para algo ocorrer. Então, esses casos, ou esses relatórios, eles conseguem, claro, trazer uma conscientização, mas eles acabam impactando em termos de reduzir a perseguição a opositores do regime, ou as atrocidades do regime? Os relatórios, na prática, são letra morta. O regime de Maduro representa uma organização criminal que não acredita em convencionalismos, em práticas,
em comunicados, em declarações. Eles têm que ser neutralizados pela via militar e é por isso que hoje, infelizmente, a soberania de um Estado sul-americano, a soberania da nação venezuelana, se vê afetada enquanto a seus legítimos e tradicionais direitos de mar territorial, de zona econômica exclusiva no Golfo da Venezuela, quanto nos espaços do Atlântico e na desembocadura do Delta do Orinoco do Essequibo. A nossa soberania foi vulnerada porque o Estado foi sequestrado por uma organização criminal que coloca em risco a própria integridade territorial ao permitir que uma potência externa tenha que empreender actos de tipo policial e militar para neutralizar as suas atividades ilícitas vinculadas ao narcotráfico e as próprias actuações destinadas a oprimir, a torturar e assassinar os opositores. Então, é uma situação muito complexa, porque diante da natureza desse regime, o Estado venezuelano terá consequências permanentes. E essas consequências permanentes do Estado venezuelano afetarão aos próprios cidadãos e ao próprio futuro desse espaço geográfico denominado a Venezuela. Doutor, para a gente concluir, qual é o sentimento na diáspora venezuelana agora? Vocês que estão na diáspora, é grande o apoio para a eventual intervenção militar americana? É grande o apoio ao acúmulo de tropas dos Estados Unidos perto da Venezuela? Existe um apoio às operações estadunidenses porque os venezuelanos entendemos que uma parte da nossa gente está sequestrada pelo regime totalitário de Nicolás Maduro e outra parte foi deliberadamente expulsa aos fins de conter eventuais levantamentos, eventuais revoltas, eventuais revoluções internas destinadas a depor esse regime. Portanto, a sensação geral, tanto dos que estão fora quanto daqueles que estão dentro, sofrendo o karma dessa opressão, é que é preciso ter uma libertação. E mesmo se tratando de uma operação militar cujas consequências são incalculáveis, a sensação dos venezuelanos é que a nossa pátria, já está sendo ocupada por grupos irregulares como a Farc, o ELN, Hezbollah, Hamas e os próprios agentes do regime cubano. Então, maior invasão à nossa soberania do que essa não existe. Portanto, diante desta situação, os estadunidenses se apresentam como uns aliados. Eu sei que eu tinha falado que era para encerrar, mas é tão rica a pauta. Vamos mais uma. Doutor, uma das questões que o senhor fala é a respeito de a questão de violações de soberania por organizações como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, e outros agentes do terrorismo islâmico no território da Venezuela. Então, é uma apuração interessante porque têm sido registrados ao longo dessas décadas aí de regime chavista, por exemplo, voos vindo de Teherã, passando por Damasco, o voo chamado Aeroterror, operado então pelas linhas aéreas iranianas, junto às estatais da Venezuela, e claro, relatórios publicados tanto oficiais quanto por think tanks nos Estados Unidos falam sobre a questão do tráfico de drogas. Então, na sua avaliação, o quão grande é essa penetração, por exemplo, de Hezbollah, Hamas, de grupos de terrorismo islâmico, usando a Venezuela como um ponto avançado nas Américas, e o quão grande é a penetração também de grupos narcoterroristas junto ao regime venezuelano? Eu sou um pesquisador com mais de 15 anos de experiência no estudo das fronteiras e limites do meu país. E eu posso ratificar que desde o ano 2009, por evidências em campo, sei da presença de agentes subversivos, de guerrilhas e de grupos vinculados às Farc e à ELN, ao menos desde o ano 2009, particularmente o sul do Orinoco. Então, não é uma questão de uma narrativa, não é uma questão de uma fake news, é uma situação real que não afeta apenas a territorialidade da Venezuela e a dignidade dos venezuelanos, mas que também passa a representar um santuário para esses grupos que acabariam afetando as nações da região, particularmente nesse entorno amazônico que é tão complexo. Portanto, gerando também eventuais desafios para o Brasil. Muito bem, então,
Dr. Ricardo de Toma, professor de estudos e doutor em estudos estratégicos internacionais. Um prazer receber o senhor aqui conosco. A gente vai seguir a pauta, mas então a gente recebeu ele, que não só é doutor em estudos estratégicos internacionais, mas um de 9 milhões, então, de refugiados, de asilados, exilados, que estão fora da Venezuela, na maior crise de refugiados em tempos recentes, não por uma guerra como é na Ucrânia, senão a guerra do próprio regime venezuelano contra o seu povo. Um prazer receber o senhor, então, doutor. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade.